Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Estamos retornando às nossas aulas, acabou as nossas férias. Então agora nós estamos começando o terceiro bimestre, porém em matemática a gente ainda não conseguiu concluir a nossa apostila, nosso CA, e ainda falta o nosso segundo exercício avaliativo do segundo bimestre. Então nessa primeira semana nós iremos fazer as atividades que faltam da apostila, do CA, faremos as correções, faremos atividades de revisão no caderno, para a gente, então, essa semana fazer o nosso exercício avaliativo do segundo bimestre que está faltando, tá bom? Então, nós vamos começar a aula de hoje com as correções da aula do dia 3, que é o CA, página 47 e 48. E depois a gente vai fazer problemas no CA, página 50 até página 52, que eu vou orientar vocês aqui no quadro. Então, vamos começar com as correções aqui na página 47. Na letra A, nós tínhamos que fazer uma subtração entre 90 e 35. Então, o resultado deu 55. Nós precisamos trocar uma dezena por 10 unidades para a gente ter como subtrair 10 menos 5. Então, a resposta é: faltam 55 gramas de cola. Na letra B, nós tínhamos 193 menos 56. Só que o 3 nós não podemos tirar 6, que já é a resposta daqui de baixo, ó. Explique por que precisou fazer troca de uma dezena por 10 unidades. Porque não havia como retirar 6 de 3. Então, a gente precisou fazer essa troca para que as 3 unidades virassem 13. E o 13 a gente pode tirar 6. Então, fazendo isso, o 9 ficou valendo de 8 e o 3 de 13. Nós subtraímos e deu 137. E a resposta é: Isabela comprou 137 gramas de espuma de barbear a mais que George. Então, agora, a página seguinte, página 48, eu pedi apenas o exercício número 2. Fazendo a subtração, a Lélia tinha R$ 90 e a compra dela deu 43. Então, fazendo essa subtração com as trocas necessárias, a gente descobre 17. Simone tinha 70 e gastou 57. Então, 70 menos 57, fazendo as trocas necessárias, deu 13. Então, Lélia recebeu R$ 17 e Simone recebeu R$ 13 de troco. Assim a gente termina as nossas correções e agora vamos fazer os nossos problemas da aula de hoje. Nossa primeira atividade, da página 50, que é o exercício número 5, na verdade ela começa aqui na página 49, só que aqui não tem nada para fazer. A atividade mesmo é na página 50. Porém, a ideia é: siga as pistas e descubra quantos metros há no trajeto que pode ser feito a pé durante a visita ao Gramado Zoo, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui estão, na página 50, as dicas para a gente descobrir esse número. O número possui 4 ordens, então eu coloquei aqui as 4 ordens desse número. É formado pelos algarismos 0, 1 e 8. Então, essas são as nossas possibilidades para usar. Terceira bolinha. O maior algarismo ocupa apenas a ordem das centenas. Qual é o maior algarismo aqui, pessoal? Número 8, não é verdade? Então, número 8 na casa das centenas. Com essa dica, já é possível saber qual é o algarismo que ocupa a unidade de milhar?
explique a sua resposta. Então, vamos observar, pessoal. Sobrou para a gente o 1 e o 0, porque o 8 ocupa somente a casa das centenas. Então, na unidade de milhar, eu vou ter que colocar o 0 ou vou ter que colocar o 1? Se eu colocar o 0, faz diferença nesse número? Existe um número que comece com 0 unidades de milhar? Não faz diferença, não é? Então, automaticamente, a gente já sabe que o número da unidade de milhar é o 1. Então, aí vocês irão explicar se com essa dica do 8 na centena, a gente já consegue descobrir qual é o algarismo da unidade de milhar e por quê. Próxima bolinha. O algarismo da unidade é o mesmo que o algarismo da dezena. Então, a gente já sabe qual número a gente tem que colocar aqui, não é verdade? Que é o número 1, porque senão, se colocar o 0, não faz diferença. E a dezena e unidade possuem o mesmo algarismo, que vai ser aquele que sobrou, ok? Que é justamente o 0. E aí, assim, a gente consegue responder. Agora, você já pode responder. Quantos metros há no trajeto que pode ser feito a pé durante a visita do Gramado Azul? Então, o número que vocês formarem aqui, vocês podem fazer essas caixinhas no cantinho aqui no CA, tá bom? E esse número vai ser a resposta em metros, tá bom? Lembrando que é em metros. E o exercício número 6, nós temos o jogo peão de bandeja, onde as pessoas jogam algumas bolinhas dentro dessa bandeja e ela vai cair em algumas pontuações, ok? E na letra A é o seguinte: Lucas e Mauro estão jogando o peão de bandeja com 6 bolinhas amarelas. Então, cada um tem 6 bolinhas. Veja a seguir em quais valores as bolinhas pararam. Então, na apostila de vocês, vocês irão olhar aqui as bolinhas onde pararam em cada pontuação. E aí, do lado de cá, nós temos a soma da pontuação de Lucas, que foi a primeira bandeja. E vocês irão descobrir a pontuação de Mauro. Mas eu já vou ajudar vocês aqui em quais pontos as bolinhas dele caiu, tá bom? Aqui, meus amores. Essas foram as pontuações que as 6 bolinhas do Mauro parou. Então, as bolinhas caíram 2 vezes no 1000, 3 vezes no 100 e 1 vez no 10. Nessa caixinha aqui, vocês irão copiar essas pontuações do jeito que eu fiz aqui no quadro e irão calcular 1000 com 1000, 100 com 100 com 100 e mais 10. Vai juntar tudo isso e descobrir quantos pontos ele fez, para então responder quem ganhou a primeira rodada. Lembrando que ganha quem conseguir mais pontos, tá bom? Já aqui na letra B, pessoal, nós temos que o Lucas marcou nessa nova rodada 2.220 pontos, com 6 bolinhas. E o Mauro, 2.301 pontos, também com 6 bolinhas. Então, vocês irão pintar nessas duas bandejas, primeiro a pontuação de Lucas. Então, vocês precisam, com 6 bolinhas, conseguir formar 2.220 pontos. E na segunda bandeja, vão pintar os locais onde as 6 bolinhas do Mauro caíram para que ele tenha marcado 2.301 pontos. Já aqui na letra C, está perguntando qual é a maior pontuação que a gente consegue jogando com 6 bolinhas. Então, a gente precisa colocar essas bolinhas, mentalmente,
nos maiores pontos possíveis e somar todos eles para ver qual é a maior pontuação desse jogo. Já no exercício número 7, 6 amigos marcaram um encontro para as 15 horas para jogar futebol. Então, 15 horas é 3 horas da tarde. E aqui nós temos algumas pistas para descobrir os horários que cada aluno chegou para esse jogo. Esse quadro eu irei completar agora com vocês aqui no quadro. E vocês irão responder em relação a esse quadro as perguntas B, C e D. Então, vamos fazer juntos aqui o quadro. Vamos lá, vamos ler as dicas. Francisco chegou meia hora antes de Maria, mas a gente ainda não sabe que horas a Maria chegou. Otávio chegou 15 minutos depois de Francisco, também não sabemos ainda. Henrique chegou 5 minutos atrasado, o horário era às 15 horas, então o Henrique chegou às 15 horas e 5 minutos, porque ele chegou 5 minutos atrasado. João chegou junto com Ana. Maria é sempre pontual, então aqui a gente já sabe que a Maria chegou exatamente às 15 horas. 15 horas. E aí a gente volta lá para o Francisco. Ó, Francisco chegou meia hora antes de Maria. Então, meia hora antes de 15 horas é 14 horas e 30. 14 e 30. O Otávio chegou 15 minutos depois de Francisco, então meia hora, que é o 30, mais 15 vai dar o 45. Então, ele chegou às 14 e 45. Mas quem que tá faltando? João e Ana, que chegaram juntos. E a Ana chegou 10 minutos adiantada. Então, o horário era às 15, ela chegou 10 minutos antes. Então, ela chegou às 14 horas e 50 minutos. 14 e 50. E o João também, porque chegou junto com ela, 14 e 50, ok, pessoal? Então, copiem esses horários aqui no quadro e vamos responder as perguntas. Quem foi o primeiro a chegar? Quem chegou mais cedo. Quem chegou por último? É quem chegou no horário mais avançado. E o jogo aconteceu no período da manhã ou no período da tarde? Explique como você descobriu, ok? E para finalizar, o exercício número 8, sobre caixas de ovos com quantidades diferentes. Então, na primeira caixa, nós temos 6 ovos. A segunda é o dobro, são 12, 6 mais 6. E essa aqui é o dobro da anterior. Essa aqui tem 24 ovos, então é 12 mais 12. E aí vamos responder. Letra A. Quantas caixas com 12 ovos, que é a caixa do meio, são necessárias para formar uma caixa com 24 ovos? Então, de quantas caixas dessa nós precisamos para ter 24 ovos? Letra B. Quantas caixas com 6 ovos são necessárias para obter 24 ovos? Então, somando de 6 em 6, quantas vezes eu preciso usar esses 6? 6 mais 6 mais 6 mais 6, quantas vezes para chegar a 24? E na letra C,
Com base na quantidade de ovos em cada embalagem, complete a igualdade a seguir. Então, eu tenho 24 ovos, que é o mesmo que quanto mais quanto, comparando com a caixa do meio, e que é igual a quanto mais quanto mais quanto mais quanto, comparando com a primeira caixinha, tá bom, pessoal? E assim a gente encerra nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu explico para vocês. Beijão, meus amores, e até a próxima aula!